Quero dar um bem-vindo para minha cunhada Antônia. Vem aqui, Pedro, eu vou te ver. Vem, vamos lá. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Quero dar um bem-vindo para minha cunhada Antônia, irmã do meu esposo, tia da Esther. Seja bem-vinda a este lugar. Jesus te ama. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo 5:8. Timóteo 5:8. Aleluia, Jesus! Deus, glória, Deus de poder, aleluia! Quem não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé. Eu quero falar hoje sobre a importância de honrar a sua família. Eu vim falar hoje sobre a importância de honrar a sua casa, de honrar os seus familiares, de honrar seus filhos, de honrar seu esposo, de honrar aqueles que estão contigo todos os dias. Amém? Quero falar também sobre as cinco linguagens de amor que está atrelado sobre esse tema. A primeira linguagem são as palavras de afirmações. Existem pessoas que não sabem, às vezes, agradar o seu próximo, não sabem agradar a sua família, não sabem honrar a sua família, não sabem honrar a sua casa. Eu quero te falar que existem as linguagens de como você pode cuidar e demonstrar o amor pela sua casa, pelo seu próximo, de uma maneira mais direta, de uma forma mais objetiva. São 5 linguagens de amor. Primeiro é a palavra de afirmação. Tem pessoas que gostam de ser elogiada. Tem pessoas que gostam que a gente afirme na vida dela a identidade, quem ela é. Tem pessoas que gostam de receber elogio. Às vezes a sua esposa coloca aquela roupa diferente, às vezes sua esposa prepara algo diferente, você às vezes está tão atarefado com tantas coisas e não percebe, você não elogia, e às vezes ela prepara com tanto amor, às vezes naquela simplicidade, ela prepara o melhor para você, e às vezes a gente não tem o hábito de elogiar a nossa família, a gente não tem o hábito de elogiar a nossa casa. Elogio, declarações, às vezes passa ano, vem ano, e não se declara um para o outro, não se declara. Às vezes para o próprio filho, não fala: filho, eu te amo, você é o maior presente da minha vida. Esposo, eu te amo. Esposa, vice-versa. Às vezes para sua mãe, para o seu pai. Às vezes passa ano, vem ano, e você não fala que o ama, que o quanto é especial para a sua vida. Mas às vezes chega um momento difícil, aonde você vê que não tem saída. Às vezes Deus permite uma enfermidade, às vezes na mãe, no pai, para a gente falar o quanto Ele ama. E às vezes o Senhor leva e a gente já não fez o que tinha que ser feito quando eles estavam com vida. A gente tem que incentivar a nossa casa com palavras de afirmação. A gente tem que incentivar os nossos filhos, nosso esposo. Por mais que a gente olhe para a nossa realidade e pensa que não vai dar certo aquilo que Ele quer, mas a gente tem que olhar pelos olhos da fé. A gente tem que chamar a existência para a nossa casa aquilo que não existe, incentivar com palavras
de afirmações. A segunda linguagem de amor é presente. Tem pessoas que gostam de receber presente, elas se sentem amadas quando a gente lembra dela, até mesmo de algo tão simples, uma lembrancinha pequena. Tem gente que tem essa linguagem de amor, de dar e receber presente da outra pessoa, porque ela se sente amada, ela se sente especial, ela se sente desejada. Tem pessoas que também gostam de demonstrar amor pelo ato de serviço, a gente chegar, às vezes a esposa está tão atarefada e ele chega, lava uma pia, lava louça na pia, ajuda ela, limpa uma casa, estende uma roupa, ela se sente amada. Às vezes você vai na casa da sua mãe, ou você que ainda não casou, mora com seus pais, às vezes a linguagem de amor que a sua mãe quer que você faça para ela é demonstrar em atos de serviço, em gesto, através das suas ações, limpar uma casa, lavar uma louça, fazer uma comidinha gostosa, uma sobremesa. O quarto, tempo de qualidade. Tem pessoas que gostam que a gente esteja presente mesmo, abrindo mão de algumas coisas, de algumas oportunidades. A pessoa se sente amada quando a gente diz não lá para fora e diz sim lá para dentro da nossa casa. A pessoa se sente valorizada, passar mais tempo junto um com o outro, com a família, assistir um filme, sair junto para assistir um filme no cinema, ou até mesmo fazer uma janta especial e falar: hoje é o dia que o Senhor preparou para a gente ficar junto, eu e você, você e eu. Tem pessoas também que gostam de contato físico, que é o quinto, gostam de ser abraçadas. Às vezes, igreja, um abraço cura. Às vezes as pessoas não esperam de nós muita coisa. Somente um abraço, somente um toque é a maior expressão de amor. É a gente tocar no outro e falar: ei, eu quero te dar um abraço. Eu já vi testemunhos que um abraço curou sintomas de depressão, sintomas de tristeza, de angústia. Eu já vi testemunhos sobre isso, porque às vezes a pessoa está tão sensível, tão carente, e o abraço vai lá e abraça. O abraço, ele não abraça somente o nosso corpo físico, o abraço verdadeiro, ele abraça a nossa alma. Amém? Palavras de afirmação, presentes, atos de serviço, tempo de qualidade, contato físico. Que você hoje venha se analisar e ver onde você está precisando acertar mais, onde você precisa melhorar mais na sua casa. Glória a Deus. Você esposa, onde você precisa acertar mais dentro de casa. Talvez você precise afirmar mais na sua casa. Você esposa, você filho, você filha, você mãe, você pai. Talvez o Senhor está falando para um pai que não tem um hábito de olhar nos olhos e falar: filho, eu te vejo lá na frente, você como um grande homem, como uma grande mulher. Talvez você precise demonstrar mais em presente. Não precisa ser muito, apenas precisa ser de verdade. Às vezes o simples é mais importante do que as grandes coisas. O simples às vezes toca mais do que o grande. Talvez você precisa ficar mais junto com a sua família. Talvez você tenha trabalhado muito, tenha dado sangue e tenha esquecido de estar mais presente dentro de casa. Eu creio que essa palavra tem direção. Eu creio que essa palavra tem destino. Eu creio que essa palavra mexe no seu coração. Talvez você esposa, você precisa ficar mais próximo um do outro. Talvez passa ano, vem ano, e vocês não se declaram tanto um para o outro, não se tocam tanto durante o dia. Talvez não é tão real esse amor de vocês. Precisa ser mais demonstrado. Quanto mais a gente demonstra afeto, amor, carinho pelo outro, mais do Senhor Ele derrama na nossa vida.
Amém? Em Efésios 5:33 diz assim: diz que a mulher deve tratar o marido com todo respeito. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa que a mulher quer tomar muitas vezes o papel do homem dentro de casa. Às vezes ela foi criada sem pai e ela criou aquele ar de masculinidade. Quer tomar frente ela mesma quando vão viajar, quer colocar as malas no carro, não quer que o homem faça o papel dele. Às vezes ela quer resolver as coisas em vez do homem tomar frente. Existem coisas que é o homem, existem coisas que é a mulher. Saiba qual é o seu papel. Em 1 Pedro 3, do 1 ao 2 diz que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos, observando uma conduta honesta e respeitosa. A Bíblia nos ensina que as mais jovens devem aprender com as mais velhas, com as mais idosas que já passaram por esse momento de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, porque elas têm mais sabedoria. Nós temos muito que aprender com as pessoas de mais idade, que nós possamos ser sujeitos aos outros e aprender, ser submissa à nossa casa. Em Josué 24:15 diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Eu quero te falar que quando um líder ele toma a posição, ele toma o governo de liderança na sua casa, assim como Josué tomou. Se vocês quiserem servir outros deuses, amém, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quando o líder, ele toma essa decisão, ele toma essa escolha, ele tem a responsabilidade de dar o exemplo para a sua família. Ele tem a responsabilidade de direcionar a sua casa no caminho que glorifica a Deus. Quando o líder, ele toma a iniciativa de falar: eu vou servir ao Senhor. Se as pessoas que até hoje caminharam comigo, junto comigo na minha trajetória, se perderam, se desviaram na caminhada por alguma situação, eu não vou seguir. Eu vou ser diferente, porque eu vou servir ao Deus dos céus. Eu vou conduzir a minha família nos caminhos do Senhor. Eu serei exemplo para minha casa. Eu serei exemplo para os meus filhos. Eu serei exemplo para a minha família. As pessoas vão ver para a minha casa e vão ver que a minha casa é diferente. Vão seguir o mesmo exemplo que eu estou seguindo. Ei! As pessoas, elas observam você. As pessoas, elas observam a sua casa. Você acha mesmo que você vem para a igreja, coloca a sua melhor roupa e você vem simplesmente assistir um culto? Você acha mesmo que quando chega o dia de você vir assistir o culto, cultuar o Senhor, você acha mesmo que você só vai e vem e volta e apenas um dia qualquer? Eu quero te falar que não é. Você está sendo observado. Você está sendo observado. E talvez tenha pessoas, talvez tenha famílias que estão seguindo o seu exemplo. Eu quero te fazer uma pergunta: como você tem conduzido a sua casa? Como as pessoas têm olhado para você? Você acha que as pessoas, quando olham para a sua casa, quando olham para você, querem seguir o seu exemplo? Ou elas têm dúvidas de que você não é exemplo certo para elas?
Como você tem conduzido a sua casa? Será que você tem dado um exemplo que glorifica o nome do Senhor? Ou você tem desonrado a Deus? Como você tem conduzido a sua casa? Será que a forma que você, líder, tem conduzido a sua casa tem feito as pessoas quererem mais de Deus? Tem feito as pessoas se aproximarem mais de Deus através da sua vida? Será que a forma como você tem andado tem feito as pessoas querer mais a Deus? Tem feito as pessoas se apaixonarem mais por Deus? Será que a forma como você tem conduzido a sua casa tem sido um espelho? Porque nós somos um espelho. Quando você se olha no espelho e você se vê, será que quando você se vê, você vê mais Cristo em você? Ou você vê mais o seu orgulho, o seu ego? Como você tem se visto? Eu acredito que a forma como a gente se vê é a forma como os outros nos veem. Se a gente se olha e não se vê capaz, da mesma forma as pessoas vão nos ver. Porque a gente tem que acreditar naquilo que o Senhor já nos liberou, já derramou sobre nós, a nossa identidade de filho, a nossa identidade de filho amado. Reflita um pouco como as pessoas têm te visto. Será que você tem sido exemplo? Será que a sua casa tem sido exemplo? Servir a Deus é uma escolha. As decisões que a gente toma refletem na vida do outro. As decisões que a gente toma refletem na vida da nossa família, refletem na vida da nossa casa. Se eu não oro, a minha família, lógico que não vai orar, porque eu sou um exemplo. Como que eu vou falar, como que eu vou pedir algo para minha casa se eu não estou dando o exemplo? Eu costumo falar que as pessoas, elas não copiam aquilo que tu fala, elas copiam aquilo que tu faz. Não é o que você fala, é o que você faz. O que te dá autoridade não é o que você fala, é o que você faz. E isso derrama óleo sobre a sua cabeça. Isso agrada ao Senhor. Será que você tem dado um bom testemunho de Cristo na sua casa? Será que você tem conduzido a sua família para a salvação ou para a perdição? Será que as séries que você assiste, os filmes que você assiste, os livros que você lê, o Reels no Instagram, será que tem glorificado a Deus? O que você tem feito na sua casa tem glorificado a Deus? Porque a Esté é desse tamanho, com 1 ano e 6 meses. Às vezes eu falo algo para ela repete. Mas às vezes, o que me chama mais atenção é quando eu faço algo que ela faz perfeitamente igual eu faço. O que eu quero te falar, que assim como uma criança, ela observa o que o pai e a mãe faz dentro de casa. Nós também temos que seguir os passos do nosso papai lá do céu. A Esté, quando a gente vai orar no sofá, na sala, ou em qualquer lugar, ou qualquer cômodo da nossa casa, às vezes a gente se ajoelha para orar. Ela chega até mim, até o pai dela, e puxa já de joelho, para a gente segurar na mão dela, que ela quer orar junto com a gente. E a gente nunca mandou a Esté orar. 1 ano e 6 meses. O que me chama a atenção não é o que eu falo para ela, é o que eu faço, é o que ela vê.
Nós, dentro de casa, somos um espelho dos nossos filhos. Mas será que nós, como os filhos de Deus, nós estamos dando exemplo para aquelas pessoas lá do mundo? Ou até mesmo para as pessoas dentro da igreja? Às vezes a gente aponta muito o outro, critica muito o outro, que ele não está fazendo o que deveria ser feito. Mas às vezes nós esquecemos de olhar para dentro da gente, no nosso umbigo, e perguntar a Deus: será que eu estou fazendo? Será que eu estou cumprindo o meu papel de serva? Será que eu estou dando um exemplo? Em Efésios 5:28 diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta dele e cuida, como também Cristo faz a igreja. O que me chamou a atenção é a última parte, o último versículo. Antes o alimenta e cuida dele. Nós comemos, bebemos, usufruímos de coisas, cuidamos do nosso templo e vamos à academia. Quero te falar, você que está me assistindo, você que está aqui, a academia não é de Satanás. A academia é algo para cuidar do nosso corpo. Se você está indo para a academia e você está se sentindo cobiçado, ou você acha que vai cair, eu quero te falar: se você não está forte, saia de lá. Mas se você tem certeza que Deus te colocou lá, seja um exemplo, porque as pessoas vão copiar a sua vestimenta. As pessoas vão copiar quem você é lá dentro. Seja um exemplo. A Bíblia está nos falando assim, a palavra está nos falando assim: antes o alimenta e cuida dele. A gente cuida do nosso corpo. O Senhor está falando que da mesma forma como a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa casa. Às vezes a gente investe mais em nós do que nós na nossa casa. Às vezes a gente quer roupa, quer sapato, quer anel, quer joias, quer perfume. Não é errado. Mas às vezes a gente esquece de cuidar lá dentro de casa. Como eu já falei aqui, às vezes a gente esquece de demonstrar lá dentro de casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Às vezes nós investimos tanto em nós, esquecemos de investir no outro, esquecemos de cuidar do outro. Que você venha se examinar a si mesmo. Às vezes nós compramos o melhor alimento, queremos ir no melhor restaurante, queremos usufruir do melhor dessa terra. Não é errado. Escute bem o que eu quero te falar, não é errado. Mas às vezes é só um prazer, é só um momento. Cuide primeiro da sua casa. Cuide primeiro da sua família. Aleluia! Se o momento prazeroso que você quer hoje não vai glorificar o nome de Deus, não faça. Invista na sua casa. Aleluia! Cuide da sua família. Cuide antes que seja tarde. Em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Como que você tem instruído a sua casa? Como que você tem governado a sua casa? Será que o que você tem liberado sobre os seus filhos tem governado, tem glorificado o Senhor? Será que a forma
que você tem conduzido a sua casa tem glorificado a Deus. A gente ouve muito esse versículo. Instrui a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Nós somos muito criteriosos ao falar de algo. Mas será que realmente nós nos vestimos dessa palavra? Ou é apenas da boca para fora? Será que os nossos filhos têm se alimentado do alimento da comida real? Da comida verdadeira, do alimento sólido que é a palavra de Deus? Será que a nossa casa tem se alimentado da palavra ou somente das redes sociais? Somente de vídeos de 30 segundos? Deixa eu te falar uma coisa. Não é errado você pegar a televisão e colocar uma pregação e colocar um louvor. Não é errado. Algo está sendo liberado e derramado sobre você, mas eu quero te falar. Não existe algo mais importante do que a gente fazer, do que a gente ver. Às vezes nós queremos ver, queremos ouvir, mas nós não queremos estar fazendo. Está nos doando para ser um exemplo. Às vezes é mais fácil a gente pegar uma televisão e falar: filho, assiste aqui essa pregação e vai falar contigo. Assiste aqui esse louvor. Ou talvez nem coloca. Igreja, desperta. Desperta. Para. Sai um pouco das redes sociais. Sai um pouco dessa vida monótona. Todos os dias a mesma coisa, nada muda. Se nada muda, tudo se repete. É você que precisa mudar. Se todos os anos é a mesma coisa, se todos os dias é a mesma coisa, é você que precisa fazer algo diferente. Às vezes nós culpamos a nossa vida, nós nos apunhalamos mesmo, nós nos julgamos, mas às vezes o errado é nós mesmos que não fazemos nada por nós, que não fazemos nada pela nossa casa, que nós não plantamos a semente que é para plantar. E às vezes nós queremos colher um fruto que nós não plantamos. Quem planta milho vai colher milho. Quem planta banana vai colher banana. Não espere você plantar uma semente e colher outra coisa. Não espere você plantar uma banana e colher uma abóbora. Às vezes nós plantamos uma semente e queremos colher de imediato. Não nos submetemos no processo da espera. Quando nós plantamos uma semente num solo fértil, existe um tempo para ela frutificar. Existe um tempo para a gente colher os frutos. A semente, antes de ser plantada, o terreno ele tem que ser aradado, tem que ser limpo, tem que tirar os entulhos. Às vezes nós queremos só receber, queremos só pedir para nossa casa, para os nossos filhos. Deus abençoa, guarda, protege. Mas nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Nós não chamamos mais a nossa casa para o lugar secreto, para o lugar de intimidade. Ei, você pai, você mãe que me assiste, a melhor coisa que existe é você pegar o seu filho e orar junto com ele. Não é errado você orar pelos seus filhos, mas quando você chama os seus filhos para orar junto com você, os seus filhos vão copiar quem você é, porque você é a melhor representação de Deus na sua casa. Não existe outra pessoa. Você é a representação do Senhor vivo na sua casa.
Como seus filhos têm te visto? Como tem sido a sua representação na sua casa, no seu trabalho? Como você tem instruído a sua casa? Como você tem instruído a sua família? Quais são os objetivos? Quais são as palavras que você tem derramado sobre a sua criança? Quais são as palavras que você tem liberado na sua casa? Às vezes a gente vê filho xingando pai xingando filho, mãe xingando filha xingando mãe. Não se vê mais amor nos lares. Não se vê mais respeito, reverência, honra. Honre a sua família. Ela é o bem mais precioso que você tem. Não espere Deus tirar ela de você. Não espere Deus tirar a esposa. Não espere Deus tirar o esposo. Não espere Deus levar o seu filho. Não espere para dizer que ama quando já não pode mais te ouvir e nem te ver. Honre enquanto você o vê. Honre enquanto você o vê. Já fui em velórios onde pessoas não se falavam, mas quando morre, vai pedir perdão. Eu já fui em velórios onde pessoas, filhos, eram os piores dentro de casa. Xingava pai, xingava mãe. Aí Deus permite o leito, prepara e leva. Mas quando está lá no caixão, me perdoa. Não espere chegar o dia mal para você honrar sua família. Não espere Deus levar a sua casa, tirar tudo que você tem, para você ser mais grato, ser mais grata. Não espere Deus te colocar no fundo do poço para você demonstrar mais amor por você e pelos outros. Não espere. Os dias têm se abreviado. Os dias têm se encurtado. Às vezes a gente está num dia e tão corrido, e quando chega já é próxima semana, já é próximo mês, já é próximo ano. Os dias têm se abreviado. Às vezes a gente tem demonstrado amor somente em datas comemorativas. Somente a gente às vezes só aperta a mão do outro na virada de ano e fala feliz ano novo. Às vezes a gente passa o ano todinho sem mandar mensagem para ninguém, mas quando chega Natal é feliz Natal, é feliz Natal, é feliz Natal. A gente passa o ano todinho, de janeiro a janeiro, sem dar um oi, sem ligar, oi, tudo bem? Eu posso aí te ver? Gente, vamos sair um pouco dessa vida de chamada de vídeo. Vamos gastar mais tempo na presença, no contato. Vamos abrir mão de certas coisas para a gente estar mais presente. Deixa eu te falar uma coisa. É muito lindo quando alguém ora por você. Mas quando você ora com Deus é diferente. Deus, Ele ama quando alguém ora por você e te abençoa. Mas quando você ora com Deus, é outra coisa.
Isso é intimidade. Vamos ser mais íntimos um dos outros. Vamos procurar saber como que o outro vai, como que o outro está. Vamos procurar ser mais presente. Mais presente na vida do outro. Não vamos deixar o tempo passar e não fazer o que deveria ser feito. Vamos gastar mais tempo com a nossa família, com a nossa casa. Vamos demonstrar mais. Vamos ser mais amorosos. Vamos ser como os exemplos da Bíblia. Vamos ser submissa como Sara. Vamos ser mulheres que cuidam da sua casa, que cuidam da sua família, que tem o prazer de colocar a mesa para o seu esposo, que tem o prazer de colocar a comida para o seu esposo, que tem o prazer de fazer a melhor comida. Às vezes tem comida que você não gosta, mas o outro gosta. Faça! Isso você está derramando. Deus está derramando unção sobre a sua cabeça. Existem unções que são derramadas no momento que a gente honra o outro. No momento que a gente faz para o outro. Às vezes a gente se encontra tão cansado. Hoje não. Se ele quiser, ele faz. Hoje eu não estou afim de fazer comida. Eu sei que existem dias que a gente está tão cansado, tão atarefado, que a gente realmente... Mas vamos pelo menos tirar um dia na semana para a gente fazer algo diferente pela nossa casa. Não vamos esperar a vida dele, a vida dela ser ceifada para depois a gente falar que ama, para depois a gente pedir perdão. Tem pessoas, como eu já falei, que pedem perdão quando o outro está lá, morto. Deus, Ele quer que você libere perdão vivo. Às vezes você se sente tão resistente. Às vezes seu esposo te feriu, tua esposa te feriu, teu filho te feriu, teu parente te feriu. E às vezes você não sabe mais como olhar para a cara dele. Às vezes você se sente tão amargurado, é tão doído, é tão dolorido você olhar para a cara da pessoa, que às vezes lançou palavra de maldição, que às vezes falou coisas que machucou, que doeu, que sangrou. E às vezes você não sabe mais como olhar, como pedir perdão. E Deus te fala assim: libera. Libera. Libera perdão. Guardar a ofensa é como tomar veneno todos os dias e achar que o outro vai morrer. Existem esposas que estão feridas dentro de casa. Porque não libera com coisas que o outro falou. Se você não tratar dessa ferida, ela vai virar um tumor e vai te matar. Tudo aquilo que a gente não trata nos mata, nos paralisa. Cuida das suas emoções. Às vezes estão naquela roda, um empurrado com o outro, um chateado com o outro, os dois sangrando. É indireta nas redes sociais, é indireta para um lado, é indireta para o outro. Mas não senta na mesa para conversar. Não senta na mesa para resolver. É só ofendendo, é só machucando. A ofensa é a defesa do fraco. O escritor Sérgio Silva só ofende quem é fraco. Não estou falando que às vezes nós tropeçamos sim, erramos sim dentro de casa, mas só ofender diz mais quem você é do que o outro, quando você não reconhece. Não se preocupe com as ofensas e os ataques alheios, pois essas criaturas nefastas colherão exatamente aquilo que plantarem,
qual um obtuso agricultor que semeou sementes estranhas em um solo rico e fértil. Flávio de Paula Bravin. A ofensa, quando ela é lançada, ela vai colher os frutos. Quando você é ofendido, quais são os seus frutos? Bons ou maus? Você retruca com a mesma vara ou você demonstra que você tem uma semente diferente? A ofensa diz mais a respeito do ofensor do que do ofendido. É tão difícil quando alguém nos trata mal, nos machuca, e a gente ser diferente. Falar assim: o que eu tenho é melhor, o que eu tenho é diferente. A partir de hoje, peça para o Senhor te mostrar aonde você precisa melhorar. Ofensas não resolvem diferenças, nem cegam um acordo. Respeitar a si mesmo é sinônimo de autocura. Quando nós ofendemos o outro, nós vamos saber se nós estamos fazendo um acordo de paz ou estamos iniciando uma guerra. Que a partir de hoje a gente venha aprender mais de Deus, aprender mais de Deus, ser manso e humilde, ser manso e humilde. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a casa. Deixa eu te falar, essa palavra não é só para mulher, não, é para homem também. Não pense que quando está escrito a palavra mulher, a mulher sábia, não está só direcionada para a mulher. Certo que essa palavra está falando para a mulher, mas quando Deus falar contigo, quando Deus permitir você abrir Provérbios 14:1 e Deus falar: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Toma essa palavra para você também. O homem sábio também constrói. O sacerdote sábio. O homem que procura o seu lugar de governo. O homem que procura honrar a sua esposa. Ele também glorifica a Deus. Eu quero falar uma coisa para as mulheres. Todo o governo da tua casa está nas tuas mãos. Você tem o poder de construir ou de destruir. O governo da casa está nas mãos da mulher sábia, da mulher de Provérbios 31. Eu quero ler com a igreja Provérbios 31. A partir do 21, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de purpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas,
quando se assenta com os anciões da terra. Aqui está falando que quando chega o inverno, ela não tem medo, porque ela trabalha e ela come do melhor dessa terra, ela desfruta, a mulher sábia. E o seu esposo é conhecido entre os anciões. O seu esposo é honrado entre aqueles aonde ele se assenta. O seu esposo é honrado nas mesas. É conhecido como um homem honrado. A força, o 25, e a glória são as suas vestes. E ri-se do futuro, ou seja, ela não tem medo do futuro. A mulher sábia não tem medo do amanhã, porque ela sabe a semente que tem semeado hoje. Abre a boca com sabedoria. Quando ela abre a boca, não sai dos seus lábios palavras torpes. Não sai dos seus lábios palavras vãs. A mulher sábia, quando abre a boca, pode ter certeza que vai sair algo diferente. Das tolas não se espera nada, mas da sábia tem surpresa. E a lei da beneficência está na sua língua, ou seja, todas as vezes que ela abre os lábios, sai graça e virtude. A lei do Senhor está nos seus lábios. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que o esposo não tem o privilégio de tomar café, porque a esposa não faz. Aqui a Bíblia está nos dizendo em Provérbios 31, 27: olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher sábia não é preguiçosa. A mulher sábia não é preguiçosa. A mulher sábia é aquela que prepara o melhor para a sua casa. Mesmo quando não tem ninguém de tão privilegiado, a não ser os seus filhos, seu esposo a receber. Mas ela recebe todos os dias na sua casa com o melhor. Ela coloca a mesa, ela prepara o feijãozinho com arroz, às vezes até frita um ovo, coloca na mesa, chama as crianças, chama o esposo. Deixa eu te falar, honre o seu esposo, honre a sua casa. Você está sendo uma cópia de Cristo aqui na terra quando você faz o seu papel de esposa. As mulheres que olharem para você vão te copiar, como eu falei, que as mais novas aprendem com as mais velhas, diz a palavra. Você que já é casada há algum tempo, será que as mais novas que casaram por agora, por esse tempo, podem olhar para você e ver o espelho de Cristo refletindo na sua casa, na sua conduta, como você conduz a sua casa, como você governa a sua casa, como você cuida dos seus filhos, como você cuida do seu esposo? Será que as mais novas podem aprender com você? (verso 28) Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, a quem diz:
a quem a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu, as todas, és superior. O marido da mulher virtuosa, ele olha para ela e fala: todas as tuas irmãs são sábias, mas tu se veste de linho fino. Tu não tem medo do amanhã. A mulher sábia não tem medo do amanhã. Aleluia. Porque ela governa bem na sua casa. Ela não é preguiçosa. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher sábia é aquela que olha para os filhos, olha para o esposo, olha para a casa dela e diz: eu vou trabalhar para conseguir isso. Eu vou fazer reservas. O Senhor vai abençoar os frutos das minhas mãos. E tudo que eu fizer vai dar certo. Tudo que eu fizer, o Senhor vai colocar a mão dele e vai abençoar. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas se a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse versículo fala muito comigo, porque nem sempre quem é bonito por fora é bonito por dentro. Nem sempre quem está bem vestido por fora está com as vestes reais por dentro. Nem sempre quem está exalando o perfume mais caro por fora está exalando o verdadeiro perfume por dentro. Às vezes é uma podridão por dentro. Cheira pecado. Procure hoje ser sábia dentro da sua casa, ser sábio dentro da sua casa. Em Mateus, eu quero ler Mateus 6, do 14 ao 15. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Como eu já falei aqui, não vamos dar o melhor para os outros que não está conosco no aperto. Vamos honrar a nossa casa. Vamos preparar o melhor para a nossa casa. Às vezes nós preparamos o melhor para receber alguém, colocamos a melhor roupa, tiramos as louças da cristaleira do armário, que às vezes a gente só usa uma vez no ano quando recebe visita, e para nossa família é as louças quebradas, é os pratos quebrados. E para os outros o melhor. Não estou falando que você não deve honrar as visitas, eu estou apenas falando que você tem que honrar a sua família, a sua casa. Porque quando nós honramos a nossa casa, o Senhor derrama óleo fresco sobre a nossa cabeça. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Há uma unção específica para quem honra a sua casa. Isso glorifica o Senhor. Em Mateus 6, está falando a respeito das ofensas, como eu já falei aqui. Nem sempre a pessoa que ofende vai te pedir perdão. Quem é íntimo de Deus, quem é amigo de Deus, vai entender o que eu vou falar. Às vezes o Senhor permite a gente ser ofendido. Não para o outro vir nos pedir perdão. Às vezes o Senhor quer que nós liberamos perdão para Ele. Apenas para que Ele entenda que a gente é diferente, que a gente não é igual a Ele.
Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eu vou falar algo muito sério aqui. A ofensa, quando nós deixamos a ofensa tomar conta de nós, gera em nós doenças, às vezes depressão severa, doenças na alma, doenças no corpo, onde você vai no médico e o médico não resolve, gera tumores. Às vezes tem doenças em nós que a gente já foi em vários especialistas e não resolve. Às vezes não é o médico da terra, é o Senhor Jesus. Você precisa chegar nele e falar: Deus, eu não consigo liberar perdão. Deus, eu não consigo liberar perdão para aquela pessoa, porque ela me ofendeu. Ela falou coisas horríveis ao meu respeito. Eu não consigo, ela é errada, mas o Senhor não quer que você aponte o erro do outro. Às vezes o Senhor quer que você olhe para você e diga: Deus, ela me ofendeu, mas eu vou liberar o perdão, porque eu quero ser livre dessa prisão. A falta de perdão nos enjaula, nos aprisiona. A partir de hoje, se você precisa liberar perdão para a sua casa, talvez você, mulher, tenha se sentido ferida, sangrando na sua casa, por coisas que o seu esposo tem feito, por coisas que os seus filhos têm falado, a sua mãe, o seu pai, seu vizinho, eu não sei, seu ente querido. E você tem se sentido presa acerca de não liberar o perdão. Eu quero te falar hoje, debaixo da autoridade em nome de Jesus. Libera perdão. A chave para muitas coisas serem liberadas na nossa vida. A chave para a gente acessar lugares em Deus que a gente nunca acessou está no perdão. Tem pessoas que recebem rios de dinheiro, mas não é próspero. Tem pessoas que têm tudo, mas não é feliz, porque está preso, está encarcerado, está enjaulado. Se você quer desfrutar de uma novidade a qual você nunca desfrutou, se você quer que o Senhor abra as janelas do céu, se você quer que as bênçãos do Senhor alcancem você, a sua geração, a partir de hoje, entre no seu quarto, feche a porta e fale com teu pai que está em secreto e diga: Deus, eu não consigo liberar perdão. Deus, eu não consigo liberar perdão. É para minha esposa, é para o meu esposo, é para o meu filho, é para minha mãe, é para o meu tio. Se libere a partir de hoje, libere os seus passos, libere a sua vida. Fale para Deus que você precisa de perdão. Quando nós liberamos perdão, nós obtemos o perdão do Senhor. Porque a palavra nos diz: se perdoar as nossas ofensas, Deus vai nos perdoar. Mas se nós não perdoamos, Deus, Ele não vai nos perdoar. A falta de perdão nos impede de recebermos as bênçãos. A falta de perdão impede da gente desfrutar de muita coisa. Às vezes desfrutar de uma paz dentro de casa, às vezes desfrutar de saúde,
Às vezes desfrutar de bens materiais, a falta de perdão. Às vezes vem ano, passa ano, vem mês, passa mês. E a mesma coisa, nada muda. Às vezes o que está faltando é a gente se examinar, se avaliar, e ver onde a gente precisa melhorar, e ver onde a gente precisa se consertar com Deus. Às vezes você dizima, você oferta, vem para a igreja todo domingo, coloca roupa de crente, sapatos de crente. Mas eu quero te falar que não é só isso. Vim para a igreja, ok. Colocar uma roupa que diferencia você das outras pessoas, ok. Ser diferente no exterior não significa que você é diferente também no interior. O que nos faz ser parecido com Cristo é a forma como nós tratamos o outro também. Às vezes nós tratamos o outro só com supetão. Tratamos o outro só com palavras duras. A partir de hoje, diga para a sua ofensa, diga para a sua mágoa: você não vai me vencer mais. Eu tenho um Deus que morreu na cruz do Calvário e pagou todas as minhas dívidas e liberou os meus passos para me viver algo novo a cada dia. Eu tenho um Deus que morreu, carregou aquela cruz pesada, tomou o vinagre em vez de água quando sentiu sede. Foi cuspido, caluniado, perseguido, dito por mentiroso. Chamaram de demônio por mim e por você. Por mim e por você. Todas as vezes que alguém te ofender, lembre-se da cruz. Lembre-se do que Jesus passou por mim e por você. Às vezes a gente fala: eu não aguento mais, Deus. Você acha que carregar a cruz do Senhor, você acha que carregar as marcas de Cristo é fácil? Não é fácil, igreja. Não é fácil a partir de hoje. Peça para o Senhor te ajudar a liberar perdão e desfrutar das bênçãos que você nunca desfrutou. Você acha que Deus já te deu tudo? Já te deu esposa, já te deu família, já te deu carro, casa, já te deu emprego, já te deu dinheiro. Mais solteiro que deu. Mas eu quero te falar que existe muito mais para Deus derramar sobre a sua vida. Existe muito mais para Deus derramar sobre você, sobre a sua casa. Existe muito mais do que Deus já te deu. Quando você dá um passo de fé, quando você dá um passo e sabe que esse passo vai glorificar o nome do Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Até aqui o Senhor me sustentou. Vou passar para o pastor Adão. Amém. Glória a Jesus. Bênção, né, meus irmãos? Nós vamos orar, né, irmãos, por vocês que estão aqui. Os irmãos observam, faltam muitos irmãos, mas certeza que tem alguma coisa a ver com essa mudança de clima. Mas nós estamos aqui. A Bíblia diz, né, irmãos, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no Senhor, ali o Senhor está no meio deles.